Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês que eu entendo a dor e o sofrimento de homens pobres e feios. Bom, pessoal, eu literalmente sinto dó de homens pobres e feios, mas não é aquela dó de deboche. Não, pessoal, é aquela dó de entender o lado de vocês, porque eu também já passei por isso. Mesmo sendo mulher, eu também já fui muito humilhada e rejeitada devido às minhas condições financeiras. Bom, eu entendo a dor e o sofrimento do homem pobre, porque eu também nasci de uma família pobre, onde eu não tinha condições nem mesmo de comprar um material escolar. Então, assim, pessoal, às vezes para mim era uma grande dificuldade ver ali o meu material escolar acabando, porque eu não sabia se eu ia ter dinheiro para comprar um caderno novo ou um lápis novo que seja. Eu já sofri muitas humilhações nos colégios por onde eu passei. Eu só não sofri mais, pessoal, porque eu era uma mulher, eu era uma menina esforçada, né? Então, assim, eu era a mais pobre, a que não tinha roupas, mas ao mesmo tempo era a mais inteligente. Então, assim, eu não tinha luxo, mas eu tinha a inteligência, modéstia à parte. Então, eu só não fui muito mais humilhada e desrespeitada porque eu era inteligente. Então, assim, as pessoas julgavam a minha aparência, julgavam as minhas roupas, julgavam a minha imagem, mas não podiam questionar a minha inteligência. Graças a Deus eu sempre fui muito esforçada, sempre me dediquei muito para tudo que eu me comprometia, né? Então, assim, se eu já estava na escola, então eu dava o meu melhor. Se eu tinha que fazer uma prova, então eu queria acertar a prova inteira e assim eu fazia, né? Sempre gabaritava todas as provas do colégio. Então, pessoal, as minhas humilhações só não foram piores porque eu era inteligente. Então, aquelas pessoas que queriam fazer piadinha comigo se seguravam em alguns momentos porque sabia que eu tinha autoridade dentro do colégio, que professores, diretores me respeitavam por conta da minha inteligência, porque senão, pessoal, ia ser bem mais complicado. Mas eu já fui muito humilhada pelas pessoas porque eu não tinha sapatos, eu ia para a escola com sapatos rasgados, eu ia para a escola com a camiseta do uniforme praticamente transparente, né, de tão fininha que tava, e eu não tinha condições de estar renovando, tendo 2 uniformes. Era já ensino médio, né, então ensino médio a prefeitura não dá nada para ninguém, é tudo do nosso bolso, né, que temos que comprar os uniformes, os materiais escolares, enfim. E por muitas vezes eu tive que ter o mais simples, porque eu não tinha condições, enquanto eu via outras pessoas tendo tudo do melhor, sabe? Mas como na minha casa era só meu pai trabalhando, então a situação realmente era mais difícil, né? Mas eu sinto a dor de vocês, homens que são pobres, homens que são feios, porque eu também já passei por isso. Eu também fui pobre, sou pobre até hoje e também feia, né? Eu me considero, sim, pessoal, feia, porque eu não tenho nenhum procedimento estético. Se for me comparar com as mulheres padrões, eu não chego nem aos pés, né, das garotas padrões. Eu até entendo o porquê de não conseguir alcançar essa beleza, até porque a beleza padrão hoje é muito artificial, né? Então, assim, é boca apanhada, é nariz afinado, é cílios colocado, cabelo apliques, né? Lipoaspiração, cirurgias plásticas. Então, assim, hoje o padrão da beleza é uma coisa muito falsa, né? É peito ponhado, é bumbum ponhado, então acaba tendo aí uma certa distorção, né? Mas eu, por ser pobre, por não ter condições de ter nada disso, então eu acabo sendo feia comparada às outras mulheres que podem estar se enchendo de plásticas, que podem estar ali sempre comprando alguma coisa, né? Mas é isso, pessoal.
eu entendo a dor de vocês, homens pobres, homens feios, porque eu também já senti na pele, não foi nada bom. Isso fez com que eu guardasse muito trauma, né? Muito trauma por muitos momentos. A minha autoestima não existiu. Então, por muitos momentos, eu às vezes não tinha nem mesmo vontade de me socializar com as pessoas. Então, eu passava a maior parte do meu tempo sozinha, porque não tinha amigos, né? E também os amigos, eles, naquela época, né, principalmente do colégio, adolescentes eram muito superficiais, né? Eles só queriam amizades com aqueles populares, destacados, riquinhos. Eu era destacada, mais ou menos, na questão da inteligência. Só que naquela época, pessoal, eles valorizavam mais a beleza do que a inteligência, entende? Então, mesmo eu sendo muito inteligente e tendo um certo respeito das pessoas, mesmo assim eles não queriam a minha amizade, porque na cabeça deles, né, dos adolescentes, ser bonito, ser popular, se vestir bem era mais importante do que ser inteligente. Então, eu me enquadro no padrão nerd, né? Eu entendo vocês nerds, vocês garotos e garotas que gostam de estudar, que são extremamente inteligentes e que são excluídos por ser inteligentes, né? Eu pertenço ao grupo dos nerds porque, enfim, era só eu no meu mundo, né? Era só eu e os meus pensamentos. Sempre fui de poucas amizades, porque as amizades eram muito superficiais, né? As pessoas só queriam ser amigos de populares, de bonitos e de ricos. E eu não era nada disso. Então, eu cresci mais sozinha, né? Seguindo a minha vida sozinha, no meu próprio mundo, nos meus próprios pensamentos, até os dias de hoje, né? Só que eu vejo isso como algo bom para minha evolução, porque eu acabei despertando o meu desenvolvimento, né? Então hoje são poucas coisas que me tiram do sério. Hoje eu tenho muita força. Hoje eu sei lidar muito bem com a solitude. Hoje eu amo ficar sozinha. Eu amo fazer as coisas sozinha. Eu amo apreciar a minha própria companhia. Hoje eu tenho mais autoestima. Antes, quando eu saía no meio da multidão e as pessoas começavam a olhar para mim, eu abaixava a cabeça de tanta vergonha e timidez. E hoje não. Hoje, se eu me expor na multidão e eu perceber que todo mundo tá olhando para mim, eu vou naturalmente e se brincar, falo oi para todo mundo ainda, puxo assunto, né? Então, olha aí, né, que evolução para uma pessoa que foi super tímida, né, super fechada, e hoje, né, tenho toda essa, como que eu posso dizer, toda essa confiança, né, em enfrentar o mundo, mesmo eu estando sozinha. Então, assim, hoje eu adoro sair sozinha. E se tiver muitas pessoas olhando para mim, eu saio falando oi para todo mundo e, enfim, é uma maravilha. Mas é isso, pessoal, eu entendo a dor de homens pobres e feios, porque eu também já passei por isso. Vocês pensam que apenas homens pobres são rejeitados, mas não, pessoal. Mulheres pobres e feias também tiveram ali, principalmente o começo, né, de suas vidas, um pouco turbulento. É claro que com o passar dos anos as coisas vão melhorando, né? Talvez hoje uma mulher pobre ela até consiga, né, ter uma vida melhor, mas lá no passado, quando se era adolescentes, eu acho que a adolescência foi o período mais traumático, né, das pessoas, porque naquela época os adolescentes não tinham conhecimento, os adolescentes eram muito fúteis, os adolescentes eram muito imaturos, e foi exatamente nessa fase que muita gente pegou trauma, né? Trauma de escola, trauma de relacionamentos, porque às vezes naquele período lá era um pouco mais intenso, né? Uma mulher quando ela não queria você, um homem quando ele não queria você,
ele te humilhava, simplesmente te humilhava sem dó nem piedade. Hoje ainda acontece isso, mas eu acredito que em menos quantidade, né? Hoje as pessoas não humilham, mas as pessoas tentam ali falar com você de uma forma mais educada, que não quer você, que não quer ficar com você. Mas naquela época da adolescência, um garoto ou uma garota falava na tua cara, né? Ai, você é feio, você é feia, não quero você, não sou pro seu bico, enfim, e muitas outras barbaridades, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.